Amiters, quando foi a última vez que vocês pararam para pensar no que é de fato inclusão? E olha, aqui a gente não está falando de uma palavra bonita para campanhas publicitárias. A gente está falando de atitude, de prática. Porque toda pessoa com deficiência tem direitos às mesmas oportunidades que qualquer outra. Isso é o que consta no artigo número 4 da Lei Brasileira da Inclusão, LBI. Daí a importância da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que é celebrada entre 21 e 28 de agosto. Mas, olha, essa não deve ser só mais uma data no calendário, não. Mas sim um convite para a gente sair da bolha, quebrar preconceitos e derrubar barreiras invisíveis que ainda aprisionam, humilham e menosprezam tanta gente, porque cada ser humano carrega sua potência, sua história e a sua beleza, que merecem ser vistas. A questão é, será que a gente realmente está enxergando tudo isso? Eu sou o Dr. César Isaac e você está no Amitié Talks, o podcast da Clínica Amitié. Idealizada pela Federação Nacional das APAES, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla foi instituída por lei em 2017. O objetivo é claro, conscientizar a sociedade sobre as necessidades específicas desse grupo, combater o preconceito e estimular as políticas de inclusão social. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2023, estimava-se que 16% da população mundial, ou seja, mais de 1,3 bilhão de pessoas, apresentavam algum tipo de deficiência. Esse número, naturalmente, engloba diferentes categorias, como deficiências físicas, sensoriais, intelectuais, psicossociais e múltiplas, que é quando o mesmo indivíduo apresenta mais de uma dessas deficiências combinadas. Segundo dados preliminares do Censo Demográfico de 2022, divulgado pelo IBGE em maio de 2025, o Brasil tinha 14,4 milhões de pessoas com deficiência, ou seja, 7,3% da sua população. Desse total, 2% apresenta associação de duas ou mais dificuldades funcionais, o que inclui deficiência intelectual associada a outras limitações. Um grupo invisível para muitos, mas que soma milhões de vidas no Brasil e no mundo. Infelizmente, existe uma realidade que a maioria das pessoas desconhece ou prefere não enxergar. Pessoas com deficiência intelectual enfrentam barreiras enormes para viver com dignidade. E olha, que a gente não está falando apenas de acessibilidade física com arquitetura adaptada ou condições adequadas de mobilidade humana. Aqui a gente está falando de barreiras atitudinais, como olhares que discriminam, oportunidades negadas, falta de compreensão, menosprezo e desinteresse pelo outro. Afinal, essas pessoas estão fora do grupo dos corpos poderosos que a gente tem falado tanto ultimamente. Amiters, eu quero fazer outra pergunta. Quantas dessas pessoas vocês veem sendo representadas nas empresas, nas propagandas, nos espaços que vocês frequentam? Pois é, né? Provavelmente a resposta é uma ou nenhuma. Desinformação, preconceito e falta de acessibilidade são alguns dos obstáculos que ainda cercam questões de falta de inclusão e de oportunidades. Mas, peraí, afinal, o que é deficiência intelectual e o que é deficiência múltipla na prática do dia a dia? A deficiência intelectual, segundo a Associação Americana sobre Deficiência Intelectual no Desenvolvimento, AAIDD, é caracterizada por, abre aspas, limitações no funcionamento intelectual e no comportamento adaptativo relacionados às habilidades conceituais, sociais e práticas, fecha aspas. Vamos simplificar? Deficiência intelectual não é doença, é uma condição que afeta compreensão, raciocínio e adaptação social.
Esse tipo de deficiência não significa ausência de inteligência, mas sim que essas pessoas precisam de um tempo diferente, de estratégias diferentes, de respeito às suas singularidades para concluírem seus raciocínios. E um dos exemplos disso pode ser a síndrome de Down, uma condição genética que afeta o desenvolvimento intelectual, podendo impactar na fala, na cognição e na aprendizagem. Existem várias personalidades brasileiras com síndrome de Down que se destacam em diferentes áreas. Entre elas, por exemplo, a Maju de Araújo, modelo que desfila em Milão e Paris. Fernando Honorato, atriz e repórter do programa especial da TV Brasil, ou ainda o artista plástico João Hélio e a professora e youtuber Cacai Bauer. Já a deficiência múltipla acontece quando há associação entre dois tipos diferentes de deficiência, por exemplo, intelectual mais física ou intelectual mais sensorial, bom, tipo assim. Paralisia cerebral com deficiência intelectual, onde a pessoa tem limitações motoras, dificuldade para andar, movimentos involuntários e também dificuldade de cognição. Ou a deficiência visual, mas a deficiência intelectual, um indivíduo com cegueira congênita e ao mesmo tempo que tenha limitações intelectuais significativas, como é o caso de Tony DeBlois, um músico contemporâneo norte-americano cego e autista, cuja memória musical é tão prodigiosa que lhe permite dominar mais de 20 instrumentos. E por que esses exemplos importam? Justamente para quebrar estigmas e ampliar o pertencimento. Afinal, essas pessoas são capazes, têm sonhos, têm desejos, têm talentos, mas muitas vezes o mundo insiste em tratá-las como invisíveis. Nesse momento, eu quero propor uma reflexão. Quantas vezes a gente reduz alguém às suas limitações, esquecendo de enxergar tudo que existe além delas? Essas pessoas enfrentam dificuldades que começam cedo. Acesso à educação de qualidade, inclusão em escolas regulares, oportunidade de trabalho, autonomia financeira. Muitas vezes a sociedade não enxerga o potencial, só a limitação. E quando as barreiras arquitetônicas se somam às barreiras atitudinais, o mundo fica ainda menor. Quantas vezes uma pessoa com deficiência é subestimada, infantilizada, o pior, invisibilizada? Quantas portas se fecham antes mesmo de serem abertas? Mas a discriminação não se mostra apenas com palavras duras. Às vezes, ela vem disfarçada de proteção excessiva, de quem decide pelo outro sem perguntar, de quem diz: isso não é para você. Agora, a pergunta é outra, Amicher. Quantas vezes você já viu alguém ser excluído por ser diferente? E quantas vezes você interveio para mudar isso? Porque inclusão não é discurso. Inclusão é atitude, é fazer diferença no dia a dia. Amichers, imaginem uma rua sem calçada, um prédio sem elevador, uma escola sem rampa. Agora imagine viver nesse mundo todos os dias. Para muitas pessoas com deficiência múltipla, essa não é uma hipótese, é a realidade. No Brasil, as barreiras físicas ainda são gigantes. Falta estrutura, falta sinalização, falta transporte. E quando o espaço público não acolhe, a vida fica menor, as oportunidades se perdem e as pessoas se isolam. A gente falou muito sobre isso nos episódios 41 e 114 do nosso talk. Não se lembram? Já sabe, né? Corram lá para escutar depois. Mas pensar em acessibilidade não é só pensar em cadeira de rodas, é também pensar em quem precisa de espaços adaptados para aprender, para se comunicar, para existir com dignidade, porque acessibilidade não é luxo, é direito e também é a chave que abre as portas da vida. Isso posto, vem o ponto que mais dói. Não é a condição em si que mais limita, e sim as barreiras que nós colocamos no caminho. Aquelas que não dá para medir com fita métrica. As barreiras sociais,
Elas estão no olhar que evita, no comentário que fere, na exclusão velada. E essa discriminação começa cedo. Na escola, quando não há inclusão, no mercado de trabalho, quando não há oportunidades, nas relações, quando a diferença vira motivo para afastamento. Vamos pensar juntos. Como será que fica a cabeça e o coração de quem cresce ouvindo que não pode, não consegue e que não pertence? As barreiras emocionais são ainda mais silenciosas e mais cruéis. Elas aparecem na forma de baixa autoestima, de medo, de depressão. Muitas pessoas com deficiência intelectual convivem com distúrbios afetivos e comportamentais porque a sociedade insiste em impor limites que não são delas. E aqui vai uma reflexão. Será que não somos nós, como sociedade, os verdadeiros responsáveis por essas dores? Será que a deficiência está mesmo na pessoa? Ou está na falta de espaço que a gente dá para ela florescer? Outro ponto distinto é que as pessoas com deficiência intelectual têm maior risco de desenvolver problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade e distúrbios afetivos. Vocês têm ideia por quê? Porque muitas vezes a sociedade os torna invisíveis, ou visíveis somente para sofrer isolamento social, bullying, discriminação e muitas vezes falta de oportunidade para desenvolver sua autonomia. É fácil para a sociedade falar de inclusão, e isso rende cliques e likes. Difícil é contratar, é adaptar, é acolher de verdade. A boa notícia é que existe um caminho. Esse caminho começa com consciência e ação. Não adianta só sentir pena ou compartilhar uma frase bonita no Instagram. Inclusão exige atitude, e a gente está repetindo isso várias vezes. Atitudes como participar de debates, apoiar projetos sociais, cobrar acessibilidade, respeitar a autonomia dessas pessoas, não infantilizar quem tem deficiência, oferecer oportunidades reais como acesso à educação com adaptações curriculares, apoio pedagógico, especialização e ambientes escolares inclusivos. Sem falar no acesso ao trabalho, e isso requer políticas de inclusão no mercado de trabalho, adaptação de postos, respeito ao potencial de cada indivíduo, além de programas de capacitação profissional. Acesso à saúde, com atendimentos especializados, terapias e tecnologias assistivas. Acesso à cultura e lazer. Promoção de atividades que sejam acessíveis e inclusivas para esta população. E para virar esse jogo, não basta a boa vontade individual. Precisa também de políticas públicas que garantam educação, trabalho, saúde e renda. No Brasil, a Lei Brasileira de Inclusão é o principal marco assegurando dignidade, acessibilidade e participação plena com base nos princípios que as barreiras estão na sociedade e não na pessoa. Além da LBI, existem compromissos internacionais e normas que reforçam essa proteção. Na prática, isso se traduz por ações como educação inclusiva, com apoio especializado, o benefício de prestação continuada, o BPC, que a gente ouve toda hora falar na internet, no noticiário, destinado a famílias em vulnerabilidade, e serviços de saúde oferecidos pelo SUS voltados à prevenção, tratamento e reabilitação. Essas iniciativas, somadas a campanhas de conscientização e integração das políticas, mostram que promover a inclusão é realmente derrubar barreiras e construir pontes de respeito e acolhimento. Dá para trocar preconceito por respeito, silêncio por acolhimento, barreiras por pontes. E onde entra a estética nisso? No lugar de sempre, no cuidado que devolve pertencimento. E é aqui que a amitié conecta beleza e dignidade.
A pressão estética também atinge pessoas com essas deficiências e de forma ainda mais cruel. Muitas vezes, essas pessoas não têm acesso nem ao básico, nem o direito ao autocuidado. Por quê? Porque a sociedade ainda trata a estética como privilégio e não como parte da saúde, da autoestima, do bem-estar. Na Amitié, a gente acredita que todo corpo merece cuidado, que cada ser humano tem direito de se sentir bonito e pertencente, não por padrões, mas por dignidade, por acolhimento, por respeito à diversidade. Agora imagine como seria o mundo se todos pudessem se olhar no espelho e se reconhecer com amor. Esse é o nosso compromisso, enxergar cada paciente como único, respeitar suas condições, mas acima de tudo, valorizar os seus potenciais, porque a verdadeira beleza está nisso, na diversidade. Antes de terminar, eu queria que cada um de vocês, Amitiers, levassem esse aprendizado para a vida. Inclusão não é favor, é direito. E quando a gente inclui, a gente cresce como sociedade. Se esse episódio tocou você, compartilhe. Vamos fazer dessa semana um ponto de virada na forma como a gente olha para as diferenças, porque diferença não é defeito, diferença é riqueza. Um beijo para cada um. Esse foi o Amitié Talks, o podcast da Clínica Amitié, um espaço de cuidado, escuta e reflexão. Visite o nosso site e venha nos conhecer. Você pode ouvir o nosso podcast no Spotify, no YouTube ou no seu tocador de podcasts preferido. Vale a pena seguir o Amitié Talks no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no YouTube ou no Castbox. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. O nosso podcast tem produção geral e edição de Mila Bessa, direção de Fernando Dourado. Se você quiser comentar, fazer sugestões ou participar dos nossos talks, entre em contato conosco pelas redes sociais e não deixem de avaliar o nosso audiocast nas plataformas. Engaja com a gente. Você pode nos dar um joinha no YouTube ou estrelinhas no Spotify. Isso é muito importante. Eu sou o Dr. César Isaac e fico aqui até o nosso próximo encontro.